Boa noite, amigos telespectadores da Rede Opinião de TV. Estamos dando início a mais um programa Direito em Foco e eu trago como convidada desta noite minha colega, minha amiga, professora Fernanda Maria Zíquia Escobar. Fernanda, boa noite, é um prazer tê-la aqui novamente. Boa noite, Marangoni. Aliás, faz muitos anos que você não vem, né? Mas olha, eu posso dizer que a primeira vez foi maravilhoso, mas hoje eu acho que eu estou mais feliz de estar aqui, porque da outra vez eu vim falar de mim, é uma coisa que eu não gosto muito, mas desta vez eu vim ajudar os alunos que prestaram o último exame da OAB e também, né, todos os candidatos, porque pretendo explicar um pouquinho da prova, como é que foi do exame da ordem. Então, antes de mais nada, queria agradecer o convite, essa oportunidade, né, de amenizar a ansiedade que os alunos estão agora, nós já passamos por isso, não faz tanto tempo assim, né, Marangoni? Não, é bom não tocar nesse assunto. Então, olha, esse canal que você abriu para mim foi excelente para tentar amenizar os ânimos e deixá-los assim mais calmos. Então, agradeço de coração. Viu? Bom, a professora Fernanda, ela tem uma história bastante vasta, bastante grande no meio acadêmico, em especial no curso preparatório para o exame de ordem. Nós temos no ordenamento brasileiro, aliás, é matéria, inclusive, de discussão bastante arraigada entre os alunos, essa obrigatoriedade do exame de ordem, né? Porque o aluno acaba por fazer 5 anos no curso de bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais, e depois, para ele poder exercer a profissão de advogado, necessariamente ele deve passar por um exame, né? E um exame complicado, bastante criterioso. rígido. Eu não diria que é difícil, ele é muito criterioso até, mas depois você me corrija no seu momento. E nós temos essa grande celeuma, né? O próprio ordenamento anglo-saxônico, que é aplicado nos Estados Unidos, também faz com que o norte-americano, que acaba de sair de um curso de graduação em Ciências Jurídicas e Sociais, necessariamente também passe por um exame para ingressar na OAB. Foi o que aconteceu com Barack e Michelle Obama, né? São colegas advogados lá nos Estados Unidos. E aí eu pergunto para você, como é que tem sido a repercussão desse exame de ordem no meio estudantil? Olha, eu vim aqui para comentar, né, do último exame, que é o 2010.3, da segunda fase de penal, que é a minha área. A primeira foi em 2010 e a segunda fase foi agora recentemente. Isso. No final de março. Exatamente, dia 27, não nesse domingo, no outro, Passado. né? E o passado, não esse, o 2010.3, o 2010.2, que foi uma complicação danada. A segunda fase, o caderno de espelho foi extremamente complicado, eles exigiram coisas que não tinham cabimento e foi uma pluralidade de recursos, mas desta vez, na área penal, graças a Deus, foi uma prova totalmente tranquila. Estou falando aqui para os meus alunos e para todos os candidatos do exame da ordem, fiquem calmos, porque eu tentarei explicar de uma maneira, lógico, rápida, mas tudo que vocês abordaram lá está correto, a prova estava simples. Eu simplesmente gostaria aqui de me sensibilizar com a turma de Direito do Trabalho, que é a sua área, porque realmente Direito do Trabalho eu fiquei sabendo que foi assim... Uma catástrofe. Foi uma prova covarde, para não usar uma palavra mais grosseira, vamos dizer assim, né? Foi uma contestação, mas não é a minha área, mas foi realmente muito difícil. É o que está todo mundo comentando, né, Marangoni? Então, depois você pode até dar uma olhada ali, fornecer seu parecer. Eu sou muito isento a essa questão da ordem. Você está muito inserida, além de ser uma criminalista de bastante conceito na nossa região, você está muito inserida nessa parte dos exames de ordem mesmo, porque a gente sabe que você sempre dirigiu e foi proprietária, sócia também de vários cursos na capital paulista. Então eu, praticamente tirando a minha participação aqui num programa educativo sobre direito, eu tenho minha banca de advocacia e não atuo na área criminal, então a gente fica um pouco longe, né, do exame de ordem. Mas a gente sabe que tem sido muito esse excesso de rigor na avaliação dos acadêmicos acaba por gerar uma frustração. Exatamente, até, né, eu vou até te propor para sempre depois do exame da ordem, você abrir esse programa que, nossa, é maravilhoso, né? Tem um índice de audiência incrível, realmente para os professores poderem comentar, porque
Os alunos ficam, é uma fase carente, é uma fase que eles estão precisando, por exemplo, já foram aprovados na primeira fase, só falta aquela segunda fase, se não forem aprovados, tem que voltar tudo novamente, então eles estão desesperados. Então seria um canal bacana, viu, Marangoni? Pensa nisso com carinho, de convidar sempre depois da segunda fase, para ter o comentário. Você vai ver que os alunos vão agradecer. O que buscam pegar mais, vamos falar um pouco da sua área, que é o processo penal e o direito material penal, em exame de ordem que você sentiu que a exigência foi acima da média? Então, agora com a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, ela está muito em cima, vamos dizer, da tese processual. Antigamente era diferente. Antigamente, quando era pela CESP, pela Unesp e tal, o que acontecia? Era mais focado no direito material, como tese de defesa, né? Porque você sabe que tem redigir uma peça e tudo mais. Agora eles estão focados muito em questões processuais. Tanto é que no problema que caiu, que caiu no dia 27, o problema era fácil. Eu até acertei, né? Me chamaram de mãe de Iná, graças a Deus, mas acertei. Foi um recurso em sentido estrito. Por quê? Porque foi encontrada uma criança morta num córrego. A questão é extremamente simples, né? Foi encontrada uma criança boiando num córrego, morta. E aí o delegado suspeitou da mãe. Com isso, requereu à autoridade a interceptação telefônica do telefone móvel dela, né? E a autoridade policial, a autoridade competente judicial decretou a interceptação e com isso foi gravada alguma conversa com a amiga Lia dela, que ela confessou que realmente não daria conta da criança e que teria jogado a criança no córrego, né? Então, aí, a primeira coisa que a gente já percebe que aconteceu, aí é gritante. A lei da interceptação telefônica, ela determina que só é admitida a interceptação telefônica nos crimes punidos com reclusão, por incrível que pareça. Nos crimes punidos com detenção, jamais, né? E infanticídio, previsto no artigo 123, é um crime punido claramente com detenção. Então, aí já está o quê? Uma aberração. Uma nulidade Sim. gritante. Por quê? Porque não seria cabível aí uma interceptação telefônica, no caso, em tela. E devido a essa interceptação, chegou-se a uma testemunha, essa amiga Lia. Então, é o que nós chamamos, né, devido ao sistema do fruto da árvore envenenada, que é uma prova ilícita por derivação. Então, esse testemunho, esse depoimento da amiga Lia caiu por terra. Não pode valer. Então, nós temos aí, como alegar, primeiramente, em preliminar, que não é admitida interceptação telefônica nos crimes apenados com detenção, né? Conforme a lei da interceptação telefônica, que é a 9296 de 96, se não me falha a memória, né? E, segundo, que o testemunho, se foi oriundo dessa interceptação telefônica, chegaram na testemunha ali através dessa interceptação telefônica, é um testemunho, é um depoimento ilícito por derivação, certo? Então, nós temos aí que alegar duas preliminares. E o que aconteceu também? Foi comprovado através de um exame necroscópico que a criança nascera morta. Se a criança nascera morta, pessoal, o que acontece? Crime impossível, não há que se falar em infanticídio, né? Porque o que é infanticídio? A mãe que mata o próprio recém-nascido durante o parto ou logo após, certo? Se a criança já estava morta, o que grita o artigo 17 do Código Penal? Não se pune, a mãe tentou, mas não se pune a tentativa por ineficácia absoluta do objeto, impropriedade absoluta do objeto. Só que, o que aconteceu? O juiz, no momento da pronúncia, entendeu existir ali um aborto, porque neste depoimento da Lia, ela alega que a Helena, a mãe da criança, havia tomado algumas substâncias abortivas, né?
E aí parou aí o problema. O juiz pronunciou Helena pelo crime de autoaborto. E ainda colocou uma frase assim, uma pegadinha, cuja pena é bem mais branda que infanticídio. Parou aí. Da sentença de pronúncia, como eu sempre falo, o recurso em sentido estrito, com fulcro no artigo 581, inciso 4 do CPP, super simples. Composto de 2 peças. Interposição encaminha para quem? Para quem proferiu a decisão guerreada. Então, para o próprio juiz ACO, só que é o juiz de direito da vara do tribunal do júri, porque estava sendo julgado no tribunal do júri. Crimes dolosos contra a vida. E as razões ao egrégio Tribunal de Justiça, colém da Câmara, ínclitos desembargadores. Lembrando sempre que no rese cabe o juízo de retratação. Porém, eu não vou mencionar em maneira nenhuma infanticídio, porque ela foi pronunciada por aborto, tá? Então, além de alegar em preliminar o erro da interceptação telefônica, não cabível em crime apenado com detenção, a prova testemunhal é totalmente viciada por derivação, nula. E eu também vou alegar o quê? Que não há prova do fato do aborto. Porque, você concorda? Ela pode ter tomado algo sem querer. O aborto pode ter sido espontâneo. Aí pode virar, mas professora, mas a criança estava morta. Ué, o aborto só é punido a título de dolo. Ela pode ter tomado alguma coisa imprudentemente e ter causado o aborto. Então, ali também poderia ter alegado em preliminar o quê? A falta de prova, tá? E no mérito, exatamente a atipicidade do crime de aborto. A falta total de prova, porque não tinha elementos nenhum para provar isso. A única polêmica, Marangoni, que está sendo discutida, eu já recebi mais de 200 e-mails dos meus alunos e ex-alunos que prestaram, é sobre o mutácio libelli. Por quê? Promotor ofereceu a denúncia por infanticídio. Quando chegou na sentença de pronúncia, o juiz mudou a tipificação para autoaborto do artigo 124. E o problema menciona lá, cuja pena é bem mais branda. Entendo eu que foi uma pegadinha da fundação, né? Então, mas o que está pegando aí? Muitos entendem que a sentença de pronúncia é apenas uma sentença interlocutória. Ela não trata do mérito, o que é realmente verdade. Ela simplesmente remete o réu para a segunda fase do tribunal do júri. Se ela não trata do mérito, existiria aí um mutácio libelli? Então, muitos doutrinadores estão falando, é um absurdo se a FGV exigir que se alegue em preliminar a mutácio libelli. Porém, há uma ramificação de doutrinadores que entende o seguinte, que sim, ali está errado, deveria ser aditada a denúncia para o juiz pronunciar por. Então, aqui eu não vou criticar ainda. O meu posicionamento é que eu entendo que, por ser uma decisão interlocutória, não caberia aí alegar o mutácio libelli, mas temos que esperar, como eu sempre falo para os meus alunos, para os telespectadores, o espelho da prova, o gabarito oficial. Antes disso, eu não posso criticar e nem mencionar. Então, temos que aguardar, né? E no pedido, nós teríamos aí 3 pedidos a ser feito. Primeiro, eu, Fernanda Escobar, como advogado, eu acho que eu tenho que pleitear o que é melhor para o meu cliente. Eu pediria o quê? A absolvição sumária, tá? A absolvição sumária, prevista em que artigo? No 400 e... Só um minutinho, que é tanta coisa. No 416. Do CPP. Desculpa, absolvição sumária do 415 do CPP. Aí todo mundo vai falar, mas professora, foi pedido a impronúncia pela defesa. Não é impronúncia? Sim, é impronúncia também. Só que a absolvição sumária com fulcro no 415 e, subsidiariamente, eu pediria a impronúncia por falta de prova, tá? A impronúncia também é cabível aqui, mas subsidiariamente. Além da impronúncia, que eu vou fundamentar no 414, eu tenho que pedir o quê? A anulação. Por quê? Porque tem que ser anulado tudo isso, porque as provas são todas viciadas. Então, aqui nós temos 3 pedidos a serem elaborados. Então, no meu ponto de vista, o problema foi fácil. Eu falei que ia cair como
eu estava Era prevendo... imaginável.